O nosso discurso é, nós somos contra o fundo. O fundo é uma Boa. Vamos lá. O MBL sempre foi contra o fundo eleitoral. E nós continuamos contra o fundo eleitoral. Eu acho o fundo eleitoral um dos maiores absurdos do Brasil, principalmente do tamanho que está. Qual é a origem do fundo eleitoral? Bom, a Bianquinha quer se candidatar, ela não tem dinheiro, ela não pode competir com o Júnior, que é um milionário, em condições iguais. Ela tem que ter um mínimo para ela começar. Esse é o espírito do porquê o fundo foi criado. E isso é bom. O problema é, número 1, quem distribui o fundo não é igual. Se você entrar no partido e eu entrar no partido e ele é o dirigente, ele que vai escolher para quem vai. Então, se eu faço um esquema com ele, eu pego um monte e você sobra com nada. Número 2, o tamanho do fundo está demais. Bizarro. Pra... Eu vi que tava 2,6 bilhões, alguma coisa não, assim. Não, tá 5. 5 bilhões? E aí vem a coisa curiosa. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, eu não lembro agora, mas acho que era 1,1 bi o fundo. Aí ele aumentou para 1,9. E depois ele aumentou para 5. O governo foi lá e aumentou, né? Chegou um ponto onde... e eu mudei de ideia sobre isso. Eu falei, cara, o fundo pode ser quanto for, eu nunca vou pegar porque eu acho uma imoralidade, um absurdo, tal. Só que chegou num ponto que é o seguinte, Arthur, ó, vamos deixar de sinalizar virtude e vamos trazer política real. Você quer mudar o Brasil? Quero. Você precisa de uma bancada de pelo menos uns 15 deputados aí pra você começar a ter força. Legal, vamos fazer 15 deputados no Brasil? Bora. Então, pra fazer 15 deputados no Brasil, você tem que fazer deputados em estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe. Como você faz pra eleger uma pessoa lá sem fundo eleitoral? É impossível. É impossível. Você não consegue, não existe. Primeiro, não existe patrocinador. Não existe empresário. Eu sou um puta empresário. Isso não existe, isso é uma ilusão. Vai chegar um empresário, mano, acredito muito em você, 50, tá aqui. Não tem. Não tem. Faz uma vaquinha online e consegue o dinheiro. Cara, eu consegui mesmo. O Kim conseguiu, a gente aqui em São Paulo, a gente que é figura nacional, que a gente consegue. Eu tenho um candidato, por exemplo, tenho um pré-candidato que vai ser o Sávio lá em Recife. Ele é um cara que ele é famosinho localmente. Ele faz uma vaquinha, ele vai conseguir R$500. Agora eu vou dar uma farpada. Não, Okay. Calma, deixa eu só terminar aqui. Então, o que a gente decidiu? Entendendo a política como ela é, vendo o que o Bukele fez em El Salvador, vendo o que o libertário da Argentina, o Milei, fez, eles usaram o fundo pra chegar lá e acabar com o fundo. Ele é um bandido, me desculpe, mas o que ele fez de cripto, ele é um bandidão. Isso é outra coisa, isso é outra questão. Eu entendendo a estratégia dele para o fundo eleitoral. Eu não sou moralista, tá? Não, porque ele é um exemplo de moralidade. Não, calma. Eles usaram o fundo para chegar lá e acabar o fundo. Nós temos um plano claro. Nós escrevemos um livro, que é o livro amarelo, dizendo: todo parlamentar do MBL tem de ser contra o fundo eleitoral. Vai votar contra o fundo e quando chegar no executivo vai acabar com o fundo. Beleza, para isso, para chegarmos lá, nós precisamos usar a ferramenta. Vamos fazer isso? E a nossa base anuiu com isso. A nossa base falou, eu já pago imposto. Eu não quero que o fundo seja usado pelo petista, pelo bolsonarista. Eu quero que o fundo seja usado por vocês. E se você não usar, eu não vou mais te apoiar. Mas, Arthur, então, eu acho que assim, aí vai entrar no negócio do que você falou, por que foi visto, né? Porque a pessoa mais rica, ela iria ser eleita. Então, deve existir o fundo eleitoral, mas não nessa proporção. Concordo com você. Eu acho que a questão aí é não vou ser contra o fundão eleitoral, mas uma proporção que seja justa de alguma forma. É que aí existe um outro problema. Aqui no Brasil, tudo que tem nuance, ele não passa. O brasileiro, ele tem tudo pixelado, é sempre o sim ou não, o branco ou o preto. Então, é melhor, em vez de eu ficar com um discurso de parcimônia, gente, tem que ter o fundo, mas tem que ser um fundo de mais ou menos tanto. Mas você sabe que não vai ser aplicável se vocês não, ficarem... Não, opa. Mas aí o rico vai ganhar sempre. Não, calma. Vamos supor que num cenário ideal, maravilhoso, a gente chegou na presidência da República, a gente tá com muito deputado, a gente tá com muito senador, a gente tá com apoio público, a gente tá com os primeiros 100 dias do governo, que é onde você vai arrepiar. Você faz uma reforma política completa. Aí você tem liberdade de mexer em tudo, inclusive em como o fundo vai ser usado, como vai ser usado. Aí também, não existe uma ideia formatada para isso. Uma das ideias em vez de você dar o fundo para o líder partidário administrar, e ele dá R$1 milhão para você e dá R$20 para ele, vamos fazer uma distribuição igual para todos os candidatos? Isso também não é bom. Porque aí, por exemplo, nós estamos nós três aqui, que é um cara se candidatar. Não põe ele na nossa chance, senão a gente vai ter que dividir o fundo com ele, vai procurar outro lugar. Então você não dá chance de novos entrarem em partidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a distribuição do fundo de acordo com as performances nos índices das gestões. Isso pode ser uma ideia. Legal. Então, por exemplo, você é prefeito de uma cidade, ele é prefeito de outro. Segurança, educação e saúde, que é o que importa. O índice dele é tudo uma merda. O seu bom pra
nós vamos jogar fundo em você. Então você vai ter um estímulo absurdo pra você trabalhar pra melhorar teus índices. Mas aí isso deveria ser totalmente transparente com a população. Sim, mas aí esses valores aí tem também. Todos os problemas da aplicação disso. Mas isso é uma das ideias. Tá, qual outra ideia? Não sei. Mas você estando no executivo, você podendo aplicar, você consegue reformar tudo. Não só o valor. Aí você consegue mexer em tudo. Pessoal, e se a gente diminuísse o fundo para 10% desse valor e, sei lá, garantisse um mínimo para cada candidato e garantisse um pouquinho a mais para quem tiver bons... Talvez seja uma ideia. Mas, neste momento, o nosso discurso é, nós somos contra o fundo. O fundo é uma... Todo mundo sabe, o fundo hoje ele é feito para fazer esquema, tá? E para privilegiar quem já tá lá. Só que nós temos que usar para chegar lá. É isso. Então, é uma coisa bem... o problema para nós, Bianca, é o seguinte. Porque, por exemplo, nenhum outro candidato não vai usar o fundo. Não existe nenhum... Por exemplo, nenhum vereador de São Paulo foi eleito sem o fundo. Nenhum bolsonarista do PL não usou o fundo, né? O problema é isso. O problema é que a gente bateu demais no fundo. E aí soou pra galera, vocês bateram, agora vocês vão usar, vocês querem mamata. Não, a gente não quer mamata, a gente quer chegar lá pra acabar com isso. E aí é nosso dever explicar, inclusive, para questionamentos como o seu, que são questionamentos pertinentes. Eu gostei da entendeu? sua proposta que você falou, porque eu falei, ele vai ser contra o fundo, mas isso daí me parece meio complicado, Sim, porque vai entrar no mesmo problema do porquê que o fundo foi aceito. Exatamente. Mas esse negócio aí de você ter saúde, educação, tem bom índice que a própria população voltou e tal... Aí pode ser interessante. É que, na verdade, esses índices eles são até mais justos porque eles são índices que não são índices de opinião, né? Não é assim, qual a sua percepção da segurança pública? Não é isso. É índice, quantos homicídios você teve na sua cidade nesse ano? É isso. Essa proposta é mais legal. Quantas pessoas, sei lá, morreram na fila do atendimento público da tua cidade? Entendeu? É que aí a gente tem derivadas dessas aplicações. Por exemplo, se eu tenho 2 cidades vizinhas, uma cidade tem uma UPA, a outra cidade tem uma UBS. A UPA tem financiamento federal, a UBS não tem. Como é que você vai medir o índice de financiamentos diferentes? Aí você entendeu? É tudo muito complicado. Por isso que tudo tem que ser muito bem pensado. Qual a resposta? Hoje eu não tenho, mas nós estamos tentando construir através do debate do Livro Amarelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não sei, isso é só uma ideia. Vamos amadurecer ela. E a mesma coisa para outros setores. Por exemplo, casa de aposta. Por exemplo, como é o nome do outro lá? O cassino online. Por exemplo, outras coisas. Né? O que a gente se propõe a fazer, e por isso que é uma coisa tão complicada, é sair do discurso raso direita-esquerda, sair do discurso raso comunismo, capitalismo, sair do discurso raso Lula e Bolsonaro e falar, mano, vamos trabalhar sério nessa p***. Mas aí vem a minha pergunta, da mesma coisa que você falou, é difícil porque a população, como você falou, é uma população ignorante. Muito. É uma população extremamente dual, é uma população polarizada. Se eu pudesse falar, eu falaria pra vocês. Batam nas grandes instituições que esses sim promoveram as casas de apostas no Brasil. Eu bato na Caixa, na Globo, mas no Flamengo. Tá no caso de aposta. Não, então, eu tô falando assim, que aí eu acho que é mais fácil vocês conseguirem... Você tá divulgando o Tigrinho? Não. Tá todo defensor aí, não, quer uns milhões? Eu quero que você... Tipo assim, o seguinte, eu acho que pra massa mesmo, entendeu? A casa de apostas chegou no Brasil... Não foi porque o influenciador trouxe. Foi porque essas grandes empresas e corporações tinham interesse de aprovar. Eu discordo de você. Eu discordo de você porque, primeiro, o cassino online... O cassino especificamente online. E por mais que essas empresas grandes não estejam vendo isso, ele é um concorrente desses grandes. Porque o cara que ele joga no cassino online, ele deixa de consumir os anunciantes dessas grandes redes. Esse é o primeiro ponto. Como assim? Por exemplo, nossa, agora você deu uma garoteada. Não, é verdade. Pode deixar de consumir cassino online, cassino é tudo no mesmo. Eu sei, e às vezes uma empresa não enxerga isso. Por exemplo, eu já vi grandes bancos financiarem discursos de políticos que são contra grandes brancos. Por que isso é uma coisa esquizofrênica? Às vezes os caras são só burros. Inclusive o próprio Lula, ele é bem amigo do banco do Itaú, né? Todo mundo fala, mas ele é outra caixinha, que a gente vai mexer já. Mas voltando aqui. Às vezes uma empresa como a Globo olhou, aposta, legal, vamos, sem saber que isso na verdade estava financiando um cassino que vai tirar inclusive o poder de anúncio dos deles. Eu te garanto que eles sabem. Isso é não é que é estatístico, a casa de aposta, todas, eu posso te garantir, todas elas têm cassino. Todas. Calma, deixa eu explicar melhor. A Globo entendeu que existe um mercado gigante chamado apostas esportivas, que ela não pode ficar de fora porque ela trabalha com esporte. Legal. Talvez ela não tenha enxergado... Mas ela não tá de apostas calma esportivas. Aí, Bianquinha, deixa ele falar. Calma. Talvez ele não tenha entendido a segunda camada disso, que é a casa de aposta, você mesmo disse e eu concordo com isso, ela te chama pra aposta pra te jogar pro cassino online.
E o cassino online é uma draga tão grande de dinheiro que o cara que gasta dinheiro no cassino online, ele deixa de consumir coisas de anunciantes da própria Globo. Agora, isso é estatístico responder? também. O poder, mas é que você tá falando como se essas não, redes calma elas aí. fossem Deixa eu explicar pra ele. Não, mas elas não, calma, você não tá entendendo. Eu não tô tirando a culpa da Globo. Okay? A Globo toda inocentinha, ela só queria fazer um pouquinho de apostinha. De aposta esportiva. Não é isso. Né? Eu tô dizendo é o seguinte, talvez ela não tenha enxergado que ela foi burra e deu um tiro no próprio pé, ou talvez ela enxergou que isso era inevitável. Enxergou, pagou muito mais do que os outros Beleza. anunciantes. O que eu tô dizendo é, esses caras, eles não são fãs do grande público brasileiro, em vez de gastar o dinheiro com os anunciantes deles, nos produtos que os caras fazem, gastarem com o cassino online. Mas na verdade, essas coisas... Mas só pra chegar onde só pra fechar o ar. Por que que isso ocorre? Por conta dos influenciadores, que são sim os maiores divulgadores de cassino online. Mas eles não fizeram a pressão no Senado e na Câmara para aprovação. Como assim? Quem fez realmente o trabalho e o lobby foram essas empresas e grandes corporações da mídia. De novo, por quê? Por quê? Mas por quê? Não, a Globo ela tá deficitária. Porque eles não querem que o influenciador fique divulgando o cassino online, que tira o poder de compra do cara. Não porque ele é bonzinho. O SBT só sobreviveu esse tempo todo porque tem o esquema dele, que é a Telecena, e é do mesmo jeito a Record, que tem o esquema dele, que é a Igreja Universal. Também acho, cara. O esquema da Globo virou a casa de aposta por quê? Porque o cara paga 200 milhões pra ela por ano, a Betano lá pra, por exemplo, divulgar no Campeonato Brasileiro. Se você tem uma empresa que paga pra você 200 milhões, quanto que ela lucra? Muito mais, pelo menos 10 vezes mais. Mas eu vou te falar uma coisa, Arthur. E é isso que eles fizeram. É que eu não sei que você entende de marketing desse negócio. Aí, você quando eles viram que, tipo assim, a minha empresa vai lucrar muito mais, eu vou sim ter lobby pra legalizar a casa de aposta no Brasil. Quem trouxe o verdadeiro lobby, é só você ver a reportagem no Fantástico. Bateu em certos influenciadores da Blaze, mas não bateu no Felipe Neto. Vocês não entenderam, gente. Verdade, eu entendi essa é a verdade. Isso. O que eu tô dizendo é, a outra camada, que é o cassino online, ele é muito mais divulgado por influenciadores e principalmente os micro-influenciadores, que é o cara que tem 30, 40 mil seguidores, sim, do que pelas grandes instituições. E eu não estou fazendo... Sabe por quê? Vai lá. Porque a Globo, ela tem... Eu acho que você falou, eles não sabiam que esse dinheiro que o pessoal tava gastando não ia gastar em outros produtos, tipo Seara. É tipo isso que você pensou? Tipo, em outras marcas que a própria Globo tá fazendo propaganda? Não, é assim, pra Globo... Vou deixar bem reto o raciocínio. Pra Globo não é interessante que a pessoa jogue no Tigrinho. É interessante que ele aposte no Betano, é interessante que ele compre o tênis do anunciante. Só que eles não ganham assim. Como que eles ganham? Existem dois tipos de marketing hoje no Brasil. O marketing de resultado, que são esses pequenos. Então, a casa de aposta que te paga 100 mil reais, ela quer no mínimo que você dê 500 mil reais em depósito pra ela. Eu sei porque eu tô no meio. Sim. Agora, a Globo, ela tem autoridade. Então, uma coisa que é mostrada na Globo, que bota Galvão Bueno. Você acha que o Galvão Bueno tem um link de afiliado que ele ganha na perda das pessoas? Não. Ou ele tem um link de afiliado de depósito? Não. Sim, mas é tipo, autoridade. Então, olha, a minha marca, ela foi mostrada na Globo. Sim. O meu nome do meu campeonato é Betano. Então, você não tem como traquear o valor que é gasto ou não nessas coisas. É somente credibilidade sobre a casa de aposta. Eu entendo. Essa é a maneira do marketing. Eu entendo assim. Isso é um excelente argumento. A Globo não seja, talvez, o grande captador dos caras, mas ele é o chancelador. Tipo assim, porra, irmão, pode vir aqui, eu tô fazendo propaganda na Globo. Tipo, é confiável esse site. Sim, cara, assim, eu juro. Eu falei isso, talvez... no meu vídeo de ontem, acho que eu falei isso. Você tem os captadores, você tem a galera que vai ser esdrúxulo, caricato, trazer o cara, e você vai ter o chancelador. Você vai ser o cara que fala assim, não, eu estou... Só de eu estar aqui falando, a Bianquinha faz um bom trabalho, eu estou chancelando com a minha credibilidade de Globo o trabalho dela. Eu concordo perfeitamente nisso. Que é o branding, a credibilidade. Eu concordo perfeitamente nisso. É que assim, existe uma outra coisa também. Uma vez a gente, por acaso, a gente conheceu o Juca, que ele é um marqueteiro político, ele foi marqueteiro político do Collor, tá? E ele foi marqueteiro político também da CBF. E ele falou, cara, a CBF é muito odiada. Muito odiada, muito odiada, muito odiada. Ele falou, a CBF só não é mais odiada do que a Globo. Ele falou, de todas as vezes que eu tive que apagar incêndio defendendo publicamente a CBF, a única vez que a gente ganhou foi quando a CBF brigou com a Globo. Então a Globo já é muito odiada. A Globo já é assim... A Globo, não dá nem pra gente combater a Globo hoje, não é mais uma questão de virar opinião pública. Você acha que a Globo recebeu dinheiro do... Eu acho que é uma questão institucional. Desculpa, é outro assunto. Coisa, não, nem sei se você pode responder isso. Posso? Você acha que a Globo realmente recebeu algum dinheiro de partido político, alguma coisa? Não, eles recebem dinheiro de governo, né? Mas isso tá no portal da transparência, não é nem eu acho, isso tá.
Todos os governos, outra coisa que eu vou te falar que é surpreendente. Bem errado, não? Isso é bem errado. Mas qual é a desculpa? Eu não estou defendendo, estou falando qual é a desculpa. A desculpa não é que você está indo lá fazer propaganda do Lula ou do Bolsonaro. Você está fazendo uma divulgação importantíssima do que o poder público está fazendo pelo seu país. Inclusive, essa é a desculpa que se usa para que... E eu estou falando a maioria no sentido assim... 95% de todas as rádios do Brasil, elas são financiadas pelo Estado. Puta Você lembra de rádio? Jovem Pan, Transamérica, você lembra das grandes. Bizarra, não? Eu nem tô falando das grandes. Quando você pega assim, por que existe, sei lá, Bianchim FM, por quê? Quem é o anunciante? Quem é que mantém o salário das pessoas? É a pizzaria da esquina? Não, tem ali um anúncio aqui, outro ali. Quem mantém aquelas rádios é, basicamente, o poder público.